né? Ele é o autor de todo conhecimento, de toda sabedoria. Então, a pergunta que eu penso assim, ser bem primordial: por que Deus escolheu uma pessoa como eu, como você, para cumprir os propósitos dele? E eu creio que Deus, ele colocou você aqui nesse lugar, nessa noite. Deus colocou você nesse tempo, né? Um texto lá de Atos, capítulo 17, se você ler a partir do versículo 24 até o versículo 26, só vou citar rapidinho. O apóstolo Paulo chegou no lugar, e aquelas pessoas ali naquele lugar, eles cultuavam o conhecimento, a sabedoria. Então, eles, como grandes sábios, eles tinham um Deus para cada situação. E Paulo, ele chegou lá, tinha várias formas de culto lá, várias estátuas, e aí ele falou: rapaz, como que eu vou alcançar esse povo? E aí, os próprios sábios, né, ali, aquelas pessoas que cultuavam o conhecimento, tinha lá uma estátua, né, um monumento que cultuava o Deus desconhecido. Porque eles também criam que, se tudo que eles estavam crendo era eles tinham lá um Deus que ia sobrepor a todos. E aí ele começa a dizer para aquelas pessoas: olha, eu vim falar sobre esse Deus desconhecido. É um Deus que não precisa, é um Deus que não foi feito por mãos humanas. Ele realmente ele sabe, e ele sabe o momento certo e o lugar onde ele colocou cada pessoa. Então você poderia ter nascido, sei lá, em 1500, né? Ou sei lá, talvez lá junto com os discípulos aqui, andando com a multidão. Mas Deus não te colocou nessa época. Deus te criou para você viver num tempo como esse, para você fazer diferença aonde você foi colocado. Você não foi colocado na família onde você está por acaso. Você não escolheu a sua profissão por acaso. Você não está inserido numa profissão ou num lugar de trabalho por um mero acaso. O Senhor, ele realmente, ele sabe, e ele colocou você num lugar estratégico. Mas aí, quando a gente fala assim, então Deus, a gente entende que Deus, mesmo na sua sabedoria, no seu poder, ele escolheu eu e você para participar daquilo que ele está fazendo, o seu propósito, os seus planos, os seus projetos. Ele escolheu, muitas vezes, né, entenda, irmãos, mas ele escolheu, diante da sua soberania, limitar o seu poder aquilo que você vai fazer. E vou explicar isso melhor, entendeu? Isso não é uma heresia. Mas Deus, ele escolheu usar a sua vida para que o poder dele seja manifesto, o nome dele seja glorificado. E ele não escolheu agora, isso não é uma coisa nova. Então, se nós pegarmos lá em Gênesis, a partir do capítulo 1, quando Deus está criando todas as coisas, ele cria o homem. Lá no Gênesis 1, capítulo 1, versículo 28. E ele cria o homem e ele dá uma ordem para o homem, um mandamento para o homem. Ele fala: olha, você vai frutificar, você vai governar, você vai dominar, você tem a mordomia, vou te dar essa terra para você gerenciar, você vai governar. Aí é onde nós entendemos que tudo que Deus fez foi para que a gente pudesse governar. Nós, como igreja, nós temos que governar sobre. Muitas vezes a gente pensa assim, mas governar tem a ver com política? Não apenas com política, mas a ver com aquilo que o Senhor fez como propósito. Então você tem que governar a sua casa, você tem que dominar, né, sobre aquilo que você faz. Você tem que fazer da melhor forma, porque o Senhor colocou sobre você, né, um propósito. E aí, algo mais à frente, nós vamos entender, lá em Gênesis 2, no capítulo 2, no versículo 19, depois que Deus já criou todos os animais,
ele pega, traz os animais até Adão, né? Vamos ler lá? Gênesis capítulo 2, versículo 19. Vamos ver se eu deixei separadinho aqui. Está aqui, beleza. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Versículo 20. Deu nome a todos os animais domésticos e todas as aves do céu, e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Aí aqui nós estamos vendo Deus, ele primeiro falou para o homem, deu uma responsabilidade. Olha, você vai dominar, você tem que governar essa terra. E aí, depois ele pega e coloca em prática isso. O que ele faz? Ele pega os animais, leva até Adão, e todos os nomes que Adão escolheu, para cada animal, assim foi. A gente não vê a Bíblia falando assim: olha, Adão, achei legal o nome desse animal, mas eu vou mudar. E assim o Senhor, ele tem nos ensinado. Todas as vezes que nós assumimos uma responsabilidade, Deus tem nos dado também autoridade. E às vezes, como líderes, muitas vezes nós corremos um risco de errar, porque a gente quer dominar sobre todas as decisões. Mas muitas vezes o Senhor tem nos ensinado que quando nós delegamos responsabilidades, nós precisamos também dar autoridade. E o Senhor assim o fez, porque Deus, na sua infinita sabedoria, poderia ter falado: olha, eu não gostei, galinha é muito estranho, vamos pôr outro nome, né? Jacaré, para galinha. Não, mas Deus não quis mudar. Por quê? Porque Ele escolheu Adão para aquela missão específica. E o Senhor tem escolhido a mim e a você, né? Deus, Ele decidiu que Ele ia contar comigo e com você para cumprir o seu propósito. E sabe o que é mais importante, né? Dentro dessa, que Deus, isso não é automático. Nós precisamos de algumas atitudes, né? Então, quando Deus, o poder de Deus, ele é tão incrível. Deus é todo poderoso, mas Ele escolheu que esse poder limitado ficasse sob a nossa fé, sobre as nossas orações e os nossos passos de obediência. Como isso, Daniel? Lá em Mateus 18 fala assim: tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, tudo que vocês desligarem será desligado. Então a nossa atitude diante dessa grande responsabilidade que o Senhor nos deu, ela precisa, esse poder ilimitado de Deus que vive dentro de nós, ele precisa passar pelas nossas orações, pela nossa fé e os nossos passos de obediência. E o nome dessa mensagem é o poder de um, né? O poder de um. Por que estou falando isso, irmãos? Porque às vezes a gente sempre fala do poder da unidade, de estarmos juntos, mas a gente nunca fala sobre a importância de nós entendermos quem nós somos, entendermos a nossa identidade, entendermos quem nós realmente somos em Deus. E eu creio que, eu não sei como que está a sua fé, como que está as suas orações, seus passos de obediência diante de Deus, mas o Senhor, Ele está querendo que você hoje se posicione. O pastor começou o culto falando sobre essa questão do propósito, de você se posicionar diante de Deus. E aí, nós lemos na Bíblia alguns textos, quando fala sobre nós assumirmos o nosso papel, assumirmos a nossa posição
de autoridade diante de Deus. E é por isso que eu às vezes fico questionando, porque às vezes a gente é tão falho, a gente é tão limitado, mas o Senhor Ele nos escolheu para participar daquilo que Ele tem para fazer nessa terra, nesta igreja, na sua família. Você foi escolhido para fazer parte de algo incrível que vai começar na sua casa. Lá em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, diz assim: procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. E aí Deus ele vai falando sobre a sua ira. Aqui Deus falou para o profeta, e a palavra do Senhor, o Senhor ele estava olhando para a terra e procurando uma pessoa para assumir a posição que tapasse a brecha. E aqui a gente sabe que a palavra de Deus está se referindo a Jesus. E Jesus, Ele foi esse que veio e nos redimiu, nos salvou, nos resgatou. Ele foi aquele que foi colocado na brecha. E eu e você, irmãos, o Senhor Ele ainda olha e tem procurado aqueles que podem se colocar na brecha. Nós temos falado sobre posicionamento, irmãos. Posicionamento, né? A palavra de Deus que muitas vezes nós queremos que alguém venha e faça algo na nossa vida, na nossa família, mas o Senhor Ele está contando com você. O que está faltando hoje para você se colocar na brecha? Para você assumir essa posição de alguém que vá assumir a sua responsabilidade. O quanto muitas vezes nós temos perdido, porque nós achamos que o canal de Deus para mudar uma família, uma empresa, uma situação, uma igreja, ela vem de alguém. O canal de Deus vai vir do pastor, mas não de mim. O canal de Deus. Saiba, irmãos, que você é portador do poder mais incrível dessa terra. E o Senhor Ele quer usar a sua vida para transformar a sua família. Ele quer usar a sua vida para transformar a história desta igreja. Mas quantas vezes nós achamos que nós não somos capazes, nós não temos esse potencial, nós nos diminuímos, nós achamos que o pecado que nós cometemos, ou a situação que nós estamos vivendo é muito pior, e nós vamos deixando com que Deus Ele não faça a sua obra. E isso não é uma coisa incomum. Se você ler lá na Bíblia, tem uma passagem lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 5 e 6, que ela conta um momento onde Jesus estava num lugar, e Ele estava orando, Ele estava ali, e sabe que onde Jesus passava, enfermos eram curados, pessoas eram libertas. Você pode colocar lá, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim, por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. 6, e ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então Jesus percorreu diversos povoados, ensinando a seus moradores. Então Jesus ele não pôde realizar tudo aquilo que ele tinha para realizar. Por quê? Porque havia muita incredulidade. E nós temos vivido sobre um tempo onde tem muitas palavras de Deus, muitas coisas, sei lá quantas palavras de Deus você já recebeu na sua caminhada, promessas, mas você passa por um crivo muito importante: o quanto você está exercendo a sua fé, as suas orações, os seus passos de obediência
naquilo que você crê que é o poder ilimitado de Deus. O quanto você tem exercido a sua fé, a sua crença verdadeira que Jesus pode transformar e fazer algo novo. A incredulidade, querido, pode barrar qualquer situação. O Senhor não quer uma igreja que é forjada na incredulidade, na falta de fé. Nós queremos ver milagres de Deus, nós queremos ver situações incríveis acontecendo na nossa vida, mas se nós não começarmos a dar passos de fé, passos de obediência em direção àquilo que é o poder ilimitado de Deus que está dentro de nós, nós não vamos enxergar os milagres, nós não vamos ver Deus fazer mudanças incríveis na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos limitando o poder sobrenatural de Deus, né? Uma pessoa, né, ela tem o poder de ser um canal de Deus através das suas decisões, da sua fé. Eu posso dizer para vocês que na palavra de Deus nós vemos que o inimigo, Satanás, ele entendia muito bem sobre essa questão do poder do e Deus também nos ensina muito sobre o poder do E eu vou dizer para vocês, está lá em 1 Samuel capítulo 17, eu gostaria que você colocasse no versículo 8, é uma história que nós conhecemos. Golias era alguém que realmente conhecia o poder do A figura de Golias para nós é muito importante a gente entender que Golias entendia muito bem o que era o poder do Estava lá o exército e Golias, ele falou assim, para o povo, para o exército do Deus vivo, para o exército de Israel. Fala assim, olha, Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Versículo 9: se ele me matar, seremos seus escravos, mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Está aqui um bom fundamento para nós. Golias, ele estava colocando o destino de uma nação pela ousadia de um homem apenas. Tinha um exército de um lado e tinha um exército de outro, e ele colocou o destino da sua nação, porque ele sabia que ele era um guerreiro forjado na luta, e ele sabia que ele era grande o suficiente para qualquer um que estivesse do outro lado batalhar com ele. Mas ele colocou, só que ele não contava. A gente sabe que ao longo da história, sabe que o exército de Israel, ele estava tremendo de medo, estava igual vara verde, estavam morrendo de medo. A história fala que eles estavam há dias lá, tipo assim, vai você, não, eu dou a oportunidade para você primeiro, não, vai você, é você que é grandão, não, eu não, não tinha um que falava assim, olha, eu vou lá porque eu vou resolver essa situação. Aí a gente sabe que foi alguém lá. Quem que foi lá? Davi, né? A gente aprende muito. E Davi era um cara forte, né? Malhou bastante, marombadão, sim. Chegou, falou, eu vou resolver a parada. Não, Davi era um franzino, alguém que chegou, é claro que tinha os benefícios, né? Mas a gente sabe que não foi isso que o motivou mais. Ele chegou lá e ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia quem ele era em Deus. E ele, para espanto de todos, ele falou, olha, eu vou lutar com esse cara. Quem é esse incircunciso? Quem é esse louco aí que está afrontando o exército do Deus vivo? Eu sou um servo de Deus, eu vou lá e vou quebrar ele no meio. Ele falou, mas você é só uma criança, cara. Não, mas ele chegou e ele entendeu qual que era o papel dele. E aí a gente vai entender que Deus, muitas vezes, Ele quer que a gente se posicione.
Se posicione diante de uma situação, quer que a gente tome a frente. Deus, Ele está colocando situações, e Ele quer que você entenda que dentro de você, o Espírito Santo, o maior poder do universo, querido, o maior, o Deus que detém toda a sabedoria, todo o poder, que Ele não precisa de ninguém, Ele vive e habita dentro de você, e você pode fazer, e você pode conquistar. Mas aí vem, muitas vezes, a nossa mente: mas eu sou tão pequeno. Querido, entenda que a decisão de Davi, ela afetou o coletivo, ela mudou o destino de uma nação. O seu posicionamento pode mudar a vida dos teus filhos, do teu projeto, do seu sonho de trabalho. O seu posicionamento diante de Deus, ele vai mudar a realidade que você está vivendo, E a gente entende, que o poder ilimitado de Deus, ele está limitado muitas vezes às nossas orações, à nossa fé e aos nossos passos de obediência. Você pode impactar, querido. Você jovem, você que tem sonhos, projetos, que muitas vezes você acha que você não vai alcançar. Você que tem uma empresa, e você tem visto só dívidas, só situações complicadas. Você fala: eu vou parar. O Senhor, Ele vai fazer com que você avance, que a sua empresa seja um referencial. Você que tem sonhos que às vezes você acha que é maior, você que tem problemas familiares que você acha que são insuperáveis, o Senhor dos exércitos, o Deus vivo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, e Ele quer fazer algo novo, querido. Ele quer fazer algo tremendo, e você vai começar a enxergar os milagres de Deus, porque o poder maior do universo, Ele vive, Ele está dentro de você. E entenda, querido, que Ele quer fazer milagres, coisas incríveis na sua vida, que você possa ter essa expectativa. Amanhã, quando você acordar, talvez você não vai estar assim com o coração tão incrível, mas você tem que começar a lembrar: o Deus do exército, o Deus dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso habita dentro de mim, e eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou conseguir. Não seja guiado pelos seus sentimentos, pelas emoções. Mas eu estou tão desanimado. Irmãos, nós temos passado por tempos às vezes muito difíceis, mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele vai fazer você avançar, Ele vai derrubar. A gente sabe que a história mostra que Davi, ele foi lá, pegou as 5 pedrinhas, uma funda, um estilingue, tacou lá a pedrinha, o gigante caiu, e não pense que foi a força da pedrinha, não, foi a força da mão do Todo-Poderoso, o jab direto de Jesus. Glória a Deus. Jesus foi lá e deu-lhe um pedala no Golias. Mas olha só, eu vou dar 3 coisas, são 3 verdades sobre as pessoas que querem fazer a diferença. Simples, para terminar aqui, tá, gente? 3 verdades simples que vão fazer você entender, como é a pessoa que faz a diferença. A sua parte Deus nunca vai fazer. Então Deus, assim como a gente estava entendendo que Deus foi lá e deu responsabilidades para Adão, Deus deu responsabilidades para cada um de nós, um chamado. A minha parte e a sua parte Deus nunca vai fazer. Entenda que talvez você tenha projetos e sonhos, talvez de ir para outros países. Vamos dizer que você foi chamado para ir para as nações, mas você fica parado, você não vai atrás do seu passaporte, não sabe quanto que é a passagem, você não sabe nem para onde você quer ir, você não pesquisa, você não se prepara. Saiba que a sua parte, a minha parte, Deus nunca vai fazer. A gente sempre fala
para jovens, né? Eu já passei por isso também, que geralmente, olha, quando a gente tinha células, eu quero oração, que vai ter prova, né? E eu queria que Deus me ajudasse na hora da prova. Aí a pergunta que a gente sempre fazia é: você estudou? Aí se a pessoa falava que não, eu falo: olha, é meio complicado, viu? Por quê? Porque a nossa parte é estudar. Quero passar no Enem, quero ter uma ótima nota. Estudou? Então, queria que Deus fizesse um milagre. Eu falei: então, Deus só vai fazer aquilo que Ele tem que fazer. Agora, a sua parte que é estudar, é você. Eu quero ter uma família abençoada, né? O jovem aí, muitas vezes ele não está orando por aquela pessoa, ele não está, muitas vezes está namorando e não está pedindo em casamento, entendeu? Sei lá. Ele não está tomando uma atitude, só está enrolando a moça, né? Deus, Ele quer que a gente tome uma atitude, dê o primeiro passo. Aqui nós vamos entender isso, porque o que a gente vê aqui nessa história de Davi? Davi, ele foi lá, aquele baixinho, aquele pequenininho petulante, foi lá, tentou colocar armadura, não deu certo. Ele foi lá, pegou o que ele tinha, foi lá, pegou as pedrinhas e foi para a batalha. Então a minha parte, a sua parte, né? Deus nunca vai fazer. Você precisa dar o passo. Moisés, para libertar o povo, ele precisou levar o povo até a frente do mar. E tantas outras histórias que a gente vê na Bíblia. Essa é a primeira parte. O segundo conselho que dá, verdade, que nós damos para aqueles que querem fazer diferença, é que a minha parte nunca é o sobrenatural. Não sou eu que vou fazer o milagre acontecer. Não sou eu que vou fazer a parte de Deus. Quantas vezes a gente tem visto pessoas tentando fazer e se frustrando, porque o sobrenatural não acontece. Por quê? O sobrenatural, querido, é Deus que faz os milagres. A minha parte é orar. A parte de Deus é que a cura vem. A minha parte é pregar, é falar do nome de Jesus para os meus amigos. A parte de conversão, de crer, isso vai vir o Espírito Santo que vai lá e vai incomodar. Deus, muitas vezes, a gente pensa assim na história de Davi. Davi, ele foi lá, pegou as pedras, girou a pedra e lançou. Ele tinha convicção em Deus que ele teria vitória. Mas a parte principal dessa história é que aquela pedra foi direcionada a um lugar na cabeça de Golias. Perdão, eu ia falar Sansão, Desculpa, irmãos, eu fico nervoso. Mas aí ele jogou aquela pedra e Deus fez com que aquela pedra tivesse velocidade e potência suficiente para que ela atingisse o lugar perfeito para que Golias caísse. Então a minha parte é escolher a pedrinha, pegar a funda e jogar. A sua parte, querido, é fazer aquilo que lhe compete. O que está faltando? O que está faltando você fazer? A gente sabe que Moisés, ele tinha bastante, ele foi alguém que questionou muito antes de fazer aquilo que Deus tinha feito, tinha como propósito da sua vida. Mas quando ele leva o povo até na beira do mar, e ele chega lá, ele fala: e aí, estamos perdidos, tem um mar na nossa frente e o povo está vindo atrás, o exército está vindo atrás. Aí o que Deus fala? Ergue o cajado, vai dar um passo, ergue o cajado. E o mar se abriu. O mar se abriu e o povo pôde passar com os pés secos ali naquele mar, no meio daquele mar. O sobrenatural, querido, é Deus que vai começar a fazer na minha e na sua vida. Mas o natural, aquilo que eu posso fazer, a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte. Então a primeira parte é a minha parte, Deus nunca vai fazer. O 2 é a minha parte nunca é o sobrenatural.
É o Espírito Santo que Deus que vai fazer. E o 3, que é a minha parte sempre vem primeiro. Tá, querido? Deus, ele não vai vir com milagre para depois você tomar atitude. Ele quer que você dê o primeiro passo. Não é ver para crer, né? Eu preciso crer para ver. Não é verdade? Muitas vezes nós somos muito brasileiros, né? A gente quer ver para crer, né? Mas Deus, ele está querendo que você comece, querido. Muitas vezes na sua casa a gente fala assim: cara, Deus, eu quero ser usado em curas, eu quero orar e ver pessoas sendo curadas. E você ora? Então, eu queria só ter a certeza que a pessoa ia ter curado, aí eu não vou orar e passar vergonha. Não, querido, você tem que orar. Tem que orar para Deus começar a fazer os milagres através da sua vida. A gente quer ver essa igreja cheia, não por capricho, sabe, irmãos? Mas tantas pessoas precisam conhecer Jesus, tantas pessoas precisam conhecer esse propósito de vida, né? Nós estamos aqui falando, passamos o culto falando sobre glorificar a Deus. Olha, nós temos que dar glória a Deus, e glória a Deus não é apenas uma palavra que nós emitimos com a nossa boca. Glorificar a Deus, ele passa por todos esses pontos, passa por nossa fé, pelos nossos passos de obediência, pelas nossas orações. Você quer glorificar a Deus, querido? Então comece a orar, comece a pagar o preço, a se colocar na brecha. Você quer ver o sobrenatural? Você quer ver milagres acontecendo na sua vida, palavras sendo cumpridas na sua vida? Então comece a dar passos de fé, passos de obediência. Ah, mas você não entende, a minha família é assim. O Senhor, ele tem o poder maior do universo. Não existe nada que ele não possa resolver. A minha vida financeira, não tenho tantas dificuldades, tenho tantas situações que eu não vou conseguir transpor. Querido, você não vai ver na Bíblia, né? Situações onde nós colocamos toda a nossa confiança em Deus e não vimos ele agindo com todo o poder dele. Pedro, quando Jesus estava lá no mar, ele falou assim: olha, sai do barco e anda. Eu quero andar aí, eu quero andar na água aí, Senhor, quero ir até você. O que acontece? Sai do barco. E o Senhor está falando essa noite, querido, Deus quer fazer uma parceria com você, uma parceria forte, querido, uma parceria incrível. Eu não sei se você muitas vezes tem duvidado do poder de Deus que existe em você, mas o Senhor, ele quer restaurar uma parceria de sucesso, na verdade, uma parceria que vai fazer toda a diferença na sua jornada a partir de agora. Uma parceria, um pacto com Deus. Talvez você um dia deixou isso passar, e o Senhor quer restaurar isso na tua vida. Talvez você nunca fez esse pacto, e Ele quer fazer agora. E talvez você está precisando de força, para que esse poder ilimitado que está dentro de você comece a jorrar. Esse canal de Deus comece a jorrar para dentro da sua casa, do teu trabalho, na tua faculdade, na escola onde você vai estar, as pessoas que você vai tocar, onde você vai estar. Esse canal de Deus vai ser sobrenatural, ele vai começar a fluir, né? Assim que Jesus disse: olha, rios de águas vivas fluirão. Então você é um canal, querido. Não sei se você está obstruído, mas o Senhor, ele quer fazer dentro de você jorrar vida. O Senhor tem um chamado, e Ele escolheu você para você fazer parte desse projeto que Ele está realizando. Esse projeto que Ele está realizando neste lugar, Ele está realizando na tua vida, na tua família, na onde você estiver, Ele vai estar usando você. Amém? Se você tem se sentido mal, assim, tem passado por um momento, você precisa restaurar essa parceria com o Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de estar orando por você. Sei que você já foi ungido essa noite, mas gostaria que você tomasse uma decisão essa noite. Se você está precisando mesmo de um renovo, de
restaurar essa confiança no poder ilimitado que está dentro de você, gostaria de chamar você para estar aqui à frente. Eu sei que a gente está com o horário avançado, mas eu creio que é uma decisão que você vai dar, é um passo de fé que você vai dar. Você precisa restaurar essa parceria que você tem com Deus. Eu gostaria de estar orando com você, amém? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não deixe passar, querido, essa oportunidade, querido. O Senhor, Ele quer te usar poderosamente, querido. Ele quer fazer maravilhas através da sua casa, da sua vida, do seu trabalho. Em nome de Jesus. O Senhor está restaurando, querido, projetos, sonhos aqui neste lugar. Que eu creio que Ele tem algo novo para a sua vida. Amém? Pai querido Deus, nesta noite especial, Pai, o Senhor preparou para cada um de nós. O Senhor colocou dentro de nós o Espírito Santo, o poder maior do universo, Pai. E o Senhor fez uma parceria, ó Deus, com cada um de nós, Pai. E nós temos aqui esse casal, Pai, que estão precisando desse renovo do Senhor, dessa restauração desse pacto, Pai. E nós cremos que muitos de nós, muitas vezes, estão precisando também, Pai. E eles tiveram coragem de tomar esse passo, dar esse passo de fé, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, restaura, Senhor, a alegria da salvação. Restaura, Senhor, o ânimo, a esperança, Pai. Que o sobrenatural do Senhor venha sobre a vida desse casal, sobre o Diogo, sobre a Jéssica, sobre essa irmã que está aqui também, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor tem para fazer nessa família, nessas famílias. Ó Deus, o Senhor tem grandes coisas para fazer nos filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o poder limitado, o Espírito Santo de Deus venha inundar, Deus, cada coração, Deus. Venha inundar o coração dessas pessoas que tomaram essa decisão, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos sobre a vida deles, ó Deus, sabedoria, paz, prosperidade, Pai. Que a bênção do Senhor vai os alcançar, Deus, vai os perseguir a partir de agora, Pai. E eles vão ser canais do Senhor, liberados para abençoar, para ser o canal do Senhor para levar a transformação, a cura, Pai. Usa, Senhor, aonde eles colocarem os pés deles, ó Deus, eles possam ser, Deus, servos grandemente abençoados, grandemente usados pelo Senhor, Pai. Restaura famílias aqui, Pai. Restaura, Senhor, ó Deus, o vigor no serviço, Pai. Servir ao Senhor aonde eles estiverem, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa a tua igreja essa noite, Pai. Abençoa, Senhor, cada um que ouviu essa mensagem. Que eles possam, Deus, guardar essa semente, Pai. Que eles possam tomar uma posição, uma decisão, Deus. Que eles possam ser provados na sua fé, nos seus passos de obediência, Pai. Que eles possam ser grandemente usados, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia.